boa tarde a todos, essa tarde iluminada por Deus, né? Maravilhosa, fresquinha, que nós estamos hoje aqui reunidos para falarmos da palavra, da maravilhosa palavra de Deus. Eu gosto muito de seguir pela Bíblia e hoje nós vamos falar sobre fé e perseverança, Hebreus capítulo 11. Então, se você tem aí a sua Bíblia, busque-a, abre-a, deguste-a. Esse manjar maravilhoso que nós temos através da Bíblia. Essa palavra linda que nos conforta, que nos orienta e nos ensina. Porque a Bíblia, ela é a solução para todos os nossos problemas. Tudo que você precisar, você vai encontrar na Bíblia. Então, hoje nós temos a Maria Moura junto com a gente. Nós estamos nesse projeto de partilharmos essa palavra através das mulheres de fé. Mulheres de fé M&M, Maria José e Maria Moura. E é com muito prazer que a gente faz esse trabalho. Oi, Mariana, boa tarde, tudo bem, né? Hoje nós vamos falar sobre fé, Mariana. Está em Hebreus capítulo 11. Caso você esteja fácil aí perto da sua Bíblia, acompanhe com a gente, porque hoje a nossa live vai ser maravilhosa. Nós temos a Maria Moura, que eu estava falando, que vai partilhar com a gente aqui essa palavra, né? E como é bom nós estarmos juntinhos de Deus, próximos da sua palavra, obedientes, né? Com toda certeza, nós só vamos conseguir as coisas se ela, né? Se a fé nos fortalecer. Deus te abençoe, Mariana. Que Deus te ilumine, te governe a sua vida e de todos os participantes dessa live, dos que estão participando agora, que vão participar depois, porque a palavra de Deus, ela sempre nos traz alegria, amor, esperança, né? Estamos aí prontos para partilhar. E nós sabemos, gente, que a Bíblia define, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Olha como que é profunda essa passagem, né? É a certeza daquilo que esperamos. Nós temos certeza, nós esperamos as coisas do Senhor, coisas que a gente não vê. Você não está vendo, né? Amém, Maria. Você não vê, você pede, mas não sabe se vai alcançar aquele pedido, aquele objetivo, mas tem no coração aquela fé, aquela certeza, aquela esperança. E aí a gente vai levando, né? Vai esperando no Senhor e as coisas vão acontecendo. É incrível. Eu acho assim, simplesmente maravilhoso esse dom que Deus deu para todos nós, de partilhar, de sermos felizes, sermos amigos, né? E sermos perseverantes na fé. É isso que é importante, que Deus quer de nós. Que tenhamos um coração limpo, que tenhamos o coração aberto para as coisas boas da vida. Porque esse mundo, ele está tão difícil, né? Tanta crueldade, e que nós precisamos de ter esse coração limpo, maravilhoso. Vou convidar aqui a Maria Moura, né, para estar conosco. Continue firme, Maria. A gente, ó, as três Marias. Boa tarde, Maria Moura, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Nossa, que natureza linda sua aí, que maravilha, menina. É minhas plantinhas, menina. Isso, eu estava aqui falando com a minha sobrinha, Mariana, que está aqui com a gente na live, né? E agradecendo a Deus para quem assistiu, quem vai assistir ainda, Maria Moura, porque nós vamos falar de um tema muito importante hoje, que é a fé e a perseverança. Muito importante. E nós temos, Maria Moura, um exemplo vivo, muito vivo, é da sua história, da sua vida também, com tantas passagens, né, que você já teve, demonstração de fé, demonstração de
carinho por Deus e de amor. E através também, gente, eu vou até mostrar aqui, viu, Maria Moura? Desse livro, Tá Derrotando aqui, ó. Gigantes. Aí, Maria Moura. Esse livro, gente, ele mostra para nós essa fé, essa persistência que Maria Moura tem, com toda a sua família, né, passando por todas as dificuldades, e os milagres que Deus tem operado na vida, né, da Maria Moura, da sua família, e nós estamos aí, estamos firmes e fortes para proclamar essa fé, para mostrar para todos que Deus existe, que Ele está conosco a todo momento. É muito bom. Eu ficaria o dia inteiro, Maria Amor, falando da palavra, mas o tempo é pouco, então vamos lá, né? Falando sobre fé, né? Que a fé, a Bíblia diz que remove montanha. E sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Sem Sem fé é fé impossível. é impossível. Muitos falam assim, ah, eu não tenho fé. Mas se você for analisar, todos têm fé. Você tem fé em alguma coisa. Porque sem fé, sem acreditar em nada, como que é a vida se você não acreditar em nada? Difícil, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé em alguma coisa. Tem pessoas que tem fé, se apegar em alguma coisa que vai trazer resultado. Tem várias maneiras de fé, entendeu? Mas a fé verdadeira, genuína, é a que Jesus nos concedeu. E está dentro de cada um. É só saber exercitar. Eu não vou dizer para você, Maria José, eu sei que é fé. Não estou aprendendo. Eu estou aprendendo, sabia? Tá pequenininha ainda assim, ó. Pequenininho. Estou no primeiro passo. Marisé, a primeira vez que eu vim entender o que era fé, que está lá em Hebreus, se não me engano é 11, que fala É o assim, a 11. É fé o Hebreu 11. é a certeza e a prova do que não se vê. Sim. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e comecei a entender e ler a palavra, era fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que pedir, peça com fé, mas não duvida. E ali eu ficava, o que é fé? O que é fé? Aí tem outra passagem também, que eu não me recordo aonde, que fala sobre fé. Se você... Essa semana eu descobri, Maria José, que dentro da palavra na Bíblia tem 7. Tá falhando um pouquinho, Maria Moura. Mas eu vou dando boas-vindas para quem está entrando aí, para a Rose, para o Gai Diego, para todos vocês. Isso. Então, enquanto a internet da Maria Moura volta, tá falhando, Maria Moura, a internet um pouquinho, né? Aí, enquanto volta, eu vou falando aqui a palavra de Hebreus. A energia foi embora, caiu. Ah, sim, sim. E aí, vai dar para continuar? Dá, voltou. Vamos esperar que ela continue. Em nome de Jesus, está tranquilo. Boa tarde para todos que estão entrando aí, gente. Sejam todos bem-vindos, né, Maria Amor? E nós vamos falando da fé. E eu posso começar aqui a leitura de Hebreus capítulo 11? Então vamos, aí a Pode gente ler. vai comentando, e eu gostaria de ouvir alguns relatos seus aqui desse livro, hein, Derrotando Gigantes. Olha, gente, então é o seguinte,
Em Hebreus capítulo 11, fala assim: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não veem. É o que você falou anteriormente, né, Maria Moura? Então, um povo que viveu da fé. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Aí, nesse capítulo, Maria Moura, ele mostra vários testemunhos de pessoas que conseguiram as coisas, sabe? Superaram através da fé. Eu acho maravilhoso, sabe? Então, no versículo 3 fala assim: pela fé sabemos que a palavra de Deus formou o mundo, os mundos, né? E foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo, e o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons, embora estando morto. Abel continua falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora, para que não experimentasse a morte. E não foi mais encontrado, porque Deus o levou. E antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem fé, como você falou no início. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, gente, que nós tenhamos essa fé, né? De fato, essa fé maravilhosa que está relatada aqui na Bíblia, né, Maria Moura? Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, ao ser avisado divinamente sobre as coisas que ainda não via, Noé levou isto a sério e construiu uma arca para salvar sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Às vezes, Maria Amora, eu vou dar uma pausinha aqui também, para a gente ir comentando, né, que eu acho assim tão fantástico essas histórias da Bíblia. Olha, pra você ver, naquela época, quando Deus falou para Noé assim, faça uma arca. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, gente, mas o que é isso? Eu vou fazer uma arca para quê? Aqui não tem nem mar próximo. Mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Não precisa entender. Nós temos que ser obedientes. Se Deus pediu, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Você acha, Maria Moura, que a gente não tem vergonha de estar aqui na frente das câmeras para o mundo inteiro falando? Mas aí Deus falou assim, vai Maria José, vai Maria Moura, vai falar minha palavra. E nós estamos aqui obedientes. Estamos aqui. Sim. Eu acho muito engraçado, Maria Moura. Porque às vezes, quem tem fé, e quem confia, e quem crê, e quem é obediente, vergonha, medo, não pode parar. Quem é nosso Deus? Ele é maior do que tudo isso. E se você crê, se você tem fé, por que tem medo? Não vou dizer para você, eu não tenho medo. Claro que eu tenho medo. Mas aquele medo que me parava, aquela vergonha que me impedia, hoje não me impede mais. Isso. Não. E é verdade. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda a todos que estão entrando na nossa live. E esse medo, como você mesmo relata no livro Derrotando Gigantes, né, Maria Moura? Nós temos que vencer esse medo todos os dias. Acordou, pediu a Deus sabedoria, vamos vencer esse medo, vamos derrotar esse gigante que existe dentro de nós, né? E colocar e agir, porque é igual oração, a palavra oração, presta atenção, é orar mais ação. Deus já mostrou isso para nós. Orar, ok, mas agir também. Não adianta você querer as coisas e ficar esperando de braço cruzado. No próprio livro de Provérbios fala isso, a questão do preguiçoso. Aquela pessoa que é preguiçosa, que não quer saber de nada, né, Maria Amor? Então, nós vamos firme nessa fé.
Maria Zé, eu para vencer o medo, como você citou o medo aí, é mais um exemplo de fé. Eu vou Sim, voltar lá. Quando eu entendi o que era fé. Depois eu vou falar um pouquinho do medo. Eu sim. venci o medo pela fé. O medo eu venci pela fé. Mas eu vou falar o começo, quando eu entendi o que era fé. Isso tem muito tempo. Então, eu ficava me perguntando o que é fé. Mas eu já vivia pela fé. A minha família já vivia pela fé, mas eu não entendi o que era fé. Aí quando chegou uma época que o meu filho, ele estava desenganado. Eu falo aqui, eu conto o testemunho dele aqui nesse livro, que é pela Sim, fé também. É fé. Então aí verdade. quando o médico, a terceira vez que ele voltou para o hospital, ele estava com 1 ano e 6 meses. E ele pesava 5 quilos. Olha, Então, ele vivia mais de aparelho. Aí, a terceira vez que ele voltou para o hospital ali na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, ele ficou internado e com 1 semana a médica falou assim, que ele tinha morrido. olha, O cérebro dele parou, só o coração batia. Ele era o osso, era uma caveirinha. Aí, como eu já estava muito tempo em sofrimento, todo mundo falava assim, deixa, é melhor que ele morre, porque você não tem vergonha de sair. Se ele sobreviver, você não vai ter vergonha de sair com ele? Aí eu passava o dia no hospital, à noite eu estava em casa. E eu tinha duas meninas, uma estava com 5, 6 anos e a outra estava com 3. Aí eu falei assim, ó, tava tão desesperada, mas não era que ele ia morrer, é porque eu não aguentava mais de sofrimento, que era sim. muito sofrimento, sofrimento, sofrimento mesmo. Aí eu falei assim, ô mãe, a senhora toma conta das minhas duas filhas, porque eu vou pedir a Deus que eu não quero mais viver. Se ele, se ele existe, hoje eu vou morrer. Ó pra você ver. Olha, E eu não dormi, Maria José, aquela noite eu não dormi, agoniada, tinha algo me consumindo. E aí, como naquela época, eu não lia nada. Aí eu peguei a Bíblia, fui lá na casa da minha vizinha, falei, lê esse versículo para mim, que hoje eu ainda leio um pouco, mas naquela época eu não li era nada. Aí ela pegou e leu um versículo que falava sobre fé. E leu lá que fala sobre Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Sabe quando sim, parece que você vê sem estar vendo? sim, aham, E aquele dia começou a acender algo dentro de mim. Aí quando foi à noite, menina, eu desinquieta, quando foi no outro dia, eu liguei a televisão, o homem estava pregando, aí o homem começou a falar tudo que eu estava vivendo naquela hora. olha, Aquele homem começou a falar as palavras que eu falei. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu corri, eu olhei atrás da televisão, falei, tem algo, ó, pra você ver, tem alguém escondido atrás da televisão. Aí depois aquele homem, ele pegou e falou assim, coloca a tua mão no seu aparelho e ora junto comigo, porque Jesus vai ressuscitar seu filho. E agora nossa, veja, ele rindo para você. Eu vi, Maria José. Eu de olha, olho fechado, eu vi aquela criança rindo. E ele estava todo entubado, com as mangueiras, o olhinho dele estava parado, tinha 3 dias que ele não mais fazia xixi. E ali, menina, eu via, e eu fui para o hospital, mas com aquela certeza
E o sorriso dele ficou nas minhas vistas, assim. Eu olhava para lá, ele estava rindo. Eu olhava para cá, ele estava rindo. Negócio estranho. É E aí, verdade. foi aquele dia que eu vivi a verdadeira fé. Olha, E aí, estou eu até entrei no arrepiada aqui na hospital. emoção. Quando eu entrei no hospital, que eu olhei para ele estava do mesmo jeito. Mas aí eu fiz igual o profeta lá falou: coloca a mão sobre seu filho e ora, que Jesus vai ressuscitar seu filho. Marisa, essa imagem nunca saiu da minha mão. Nunca. É, Quando eu coloquei a mão nele e orei, ele riu. E aí a nossa, médica chegou e eu falei: tira tudo. E ela tirou os aparelhos, ela calma, calma, que eu sei que foi um milagre. E o pai dele estava chegando para desligar os aparelhos, porque o pai nossa. dele estava viajando. E ali eu vi a verdadeira fé se manifestar. E a partir daquele dia, aí se eu tinha fé, a minha fé aumentou. Então, Com hoje, certeza. eu estou resumindo, eu conto nesse livro um Sim, pouco desse testemunho. sim, eu já Eu li, é relato. maravilhoso. Então, ali, quando eu olho para ele hoje, ele tem 26 anos, um menino saudável, trabalhador, honesto, inteligente, nunca me deu trabalho na escola, hoje é formado, estudado. Graças a Marisé, Deus. quando foi agora, esse ano, mais um milagre pela fé. Ele abandonou o emprego e começou a empreender. Que era o meu Que sonho, que eu não gracinha. queria que ele. Eu queria que ele começasse, que ele é muito inteligente. E aí ele começou a dar os primeiros passos. Eu falei assim, meu Deus. Essa foi a primeira vez que eu entendi o que era fé. É Fé. muito bonito, né? Então, E Deus, esse foi o milagre pela fé. É um dos milagres, Marisa. sim, Porque até hoje eu vivo pela fé. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, parece que é verso 6, que diz assim: quando pedir, peça com fé, mas não duvida. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que o vento leva de uma verdade. parte para outra parte. Então, e ao passar do tempo, eu vou entendendo. Porque nós não alcançamos o que nós desejamos, porque nossa mente, a nossa fé está com uma onda do mar. Porque a fé não é só um pensamento. A fé é o subconsciente. Crê real. Fixa ali, ó, foca, persevera. Vai Verdade. perseverando, mas nós duvida. E aí nós se frustra. E aí vem a murmuração. Verdade. Então, vale a pena nós aprofundar e aprender sobre o que é fé e viver pela fé. Muitos têm fé em carro, em aquele que tem dinheiro. Mas fé não é isso, Marisa. Fé não é ter coisa. Fé é muito mais do que isso. Sim, Eu sempre falo assim, Marisé, como nós conheceu, nós não conhece pessoalmente, mas nós vamos conhecer muito em breve.
Sim, Mas quando eu conectei com você, foi pela fé também. foi muito lindo, né, Maria Moura? Mas quando você me conhecer, você vai ver que eu vivo pela fé e eu sou feliz. Muitas pessoas falam assim, mulher, por quê? Para tudo você está feliz. Você tem, se está acontecendo alguma coisa, você está aí com a palavra para ajudar o outro. Aonde você acha isso? A fé. Verdade. Porque eu sei que aquele que me deu aquela fezinha, que plantou aquela sementinha do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho que perseverar. Eu com ele, não vai faltar nada para mim. Se eu crer, se eu tenho fé nele, nada faltará para mim. Você quer ler? Pode ler lá em Tiago. Nossa, é no Hebreus, mas é tão gostoso, Maria Moura, te ouvir. Ouvir as suas histórias. Eu também tenho muitas histórias, né? Muitos casos, mas nós Pode vamos hoje ouvir animar. você também, Marise. Você É, mas também. nós temos muito caso para contar, mas eu vou continuar aqui falando em Hebreus, que eu sou apaixonada com a palavra, e depois nós vamos também fazendo mais pausas e vamos comentando mais a Maria Moura, que é muito lindo, gente, a palavra é muito linda. Então, gratidão, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, agora, falando a sua palavra. Eu sou muito grata, muito feliz mesmo, Maria Moura. Então, em Hebreus 8, 11, versículo 8, pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para o lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde. Pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Nossa, isso é muito bonito, né? Ai, Maria Amor. Então, quando nós. Eu vou até dar uma paradinha aqui, porque nós estamos também falando das mulheres da Bíblia, Maria Amor. Olha que delícia. E aqui comentou sobre a Sara, né? Que mesmo depois de velha, ela conseguiu ter o seu filho e conseguiu fazer uma descendência numerosa. É muito chique isso. Pois é. E se nós ter fé, nós também alcançará. Com Aí eu certeza. vou falar um pouquinho do medo. Sim, Esse medo também eu falo aqui, um pouco de medo nesse livro, entendeu? sim. Nossa, Derrotando o gigante. O medo, para mim, era um gigante. Por isso que esse livro se chama Derrotando o Gigante. Porque sim. era um medo incontrolável. Mas você sabe de quê? De barata. Ó, Um bichinho tão pequenininho. Mas eu ouvi uma palestra e estava lendo lá a história de Davi. Davi ele cuidava das ovelhas. Ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Enfrentava leão. Quantos leão Davi não matou? Mas Davi tinha medo de leão. E a Bíblia diz que Davi era o mais inferiorzinho. Ele era o menor. Os outros eram estudados, homens grandes, bonitos. Davi não.
Davi andava lá no meio do campo. E aquele homem falava da história de Davi e eu comecei a fazer uma reflexão. Aí quando aquele homem falou que Davi, ele foi levar café para os irmãos dele lá, que estava guerreando lá contra o Golias, né? Mas quando eu comecei a imaginar, Davi derrotou o gigante com a pedrinha. Eu conheço como estilingue. Que você bota a Sim, pilota assim. Eu já é, matei muito sim. passarinho com aquilo. Muito. E ali eu comecei a falar, meu Deus, lá era um homem enorme, era um gigante. E eu, com medo de uma barata, eu sou maior do que a barata. Sim. Aí eu peguei e comecei, eu falei assim, não, se eu tô aqui, eu já vivi vários momentos pela fé. Por que pela fé eu não posso pisar nessa barata? Maria Zé, eu tinha tanto medo, porque se a barata voasse em mim, um dia eu quase parei no hospital. Parecia que eu morri e vivi. De medo, pânico, fobia. E ali, menina, eu só olhei assim para o banheiro, tem a mania de aparecer uma barata. Quantas mil vezes eu não já saí do banheiro enrolada na toalha com sabão porque apareceu uma barata. Quem disse que eu ia lá? Não voltava, não. E Ai, ali, Jesus. aquele dia, eu falei assim, não, eu já estava escrevendo o livro. E eu já estava começando a praticar a leitura. Já estava começando a ler os livros. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tinha vergonha, eu já estou perdendo a vergonha. E ainda eu estou com medo dessa barata? Não, ela não vai me derrotar. Peguei minha filha e entrei no banheiro. E lá vem ela. Maria Zé, e ali eu lembrei, quando Davi jogou a pedra no gigante. Eu imaginei que aquilo era um gigante e eu estava matando ele. Só que aquele gigante era menor do que eu, era um medo Era. que era maior do que eu. E eu falei, não, o medo não pode ser maior de que Deus, eu acredito em Deus. Eu vivo é pela fé. E eu tenho fé em Deus. Como é que eu posso ter medo dessa barata? Como é que essa barata me derrota, me faz eu sair do banheiro? Como é que ela tá tomando meu lugar? E ali eu comecei, minha filha, e ali foi me criou assim uma ira tão grande da barata que dá até graça. E eu fui lá peguei a sandália e matei essa barata. Maria Zé, cadê o medo? Aí, Acabou o medo. verdade. Hoje meu irmão falou assim, eu estava ajudando ele a fazer a mudança e apareceu as baratas. E aí ele falou, não, não vem não, porque você passar mal aqui, eu não tenho como levar você para o hospital. Eu falei, meu filho, eu não tenho medo mais. E fui lá e pisei nelas tudo. Vários gigantes. Vários gigantes. O Nossa, vai maior ser bom. gigante. Ainda tem muito gigante para ser derrotado. Mas o maior gigante que está aqui nesse livro era o medo de altura e o medo de barata. E você conseguiu vencer o medo da altura? Consegui e É? fui. Caramba. Marizé, Deus preparou tudo. Ah, Eu estava no último capítulo desse livro aqui. Eu tinha que gravar, eu gravei o áudio para enviar lá para a produtora do livro. E minha filha ia para São Paulo competir nas paradas Olimpíadas. sim. E tinha que ir de avião, e eu ia. É? E aí eu falei, e aí todo mundo começou a rir da minha cara.
Ó, Falou assim, eu não acredito. Você vai? Eu falei, vou. Mas e o medo? Eu falei, eu vou. Pela fé eu vou. E todo mundo falou assim, depois de velho, ficou doida. Eu falei, eu vou. A Bíblia diz que Abraão, a Sara, tem várias passagens na Bíblia. Eles não tinham 18 anos e nem 20 anos. Eles tinham mais de 60. E eles venceram, eu também vencerá. Porque o sim, com mesmo Deus que certeza. eles crê, o mesmo Deus que eles crê naquela época é o mesmo que eu creio hoje. Verdade. É o meu Criador. É aquele que tudo criou e que tudo formou. E aí eu fui. Menina, mas quando eu cheguei, primeiro a minha treinadora foi levar a minha filha para fazer um teste de QI para ela viajar. Maria Zé, eu não subia num prédio nem pelo amor de Deus. Elevador, eu ia pela escada e de olho fechado. Olha, Rapaz, ela me levou lá no 10º andar. Eu fiquei tremendo, passei mal. E vim embora para casa. Quando foi na próxima semana, era para ir para São Paulo. E quando arrumei minhas malas, e o coraçãozinho pequenininho. Aí eu falava assim, eu já gravei o último áudio do livro, não, era o penúltimo, e fui lá para o aeroporto. Aí quando eu olhei aquele avião, eu falei, ô Deus, falei assim, ô Deus, agora eu não me governo mais. Eu só sei que eu vou, mas eu não me governo. Agora é com o Senhor, sim. Espírito Santo. Maria Zé, entrei, achei que eu ia ficar com medo. Hum, Mas cadê o medo? Aí que eu é isso? cheguei no aeroporto de São Paulo. Quando eu entrei lá no hotel, entrei, foi lá, entrou no elevador, cheguei no 13 andar. Aí Tá quando eu vendo? olho da janela, o hotel que eu estava com frente o campo de Marte, avião, em minuto, aqueles Olha, aviãozinhos pequenos, helicóptero, e ali eu entendi. Quando Deus está no controle, minha amiga. Quando nada. você, quando você entende qual é o teu propósito e o que você tem que fazer, o que nos resta é só confiar nele e falar, eis-me aqui. Igual estou falando aqui com você, cadê meu sorriso? Eu tô com um problemão aí, não sei nem quando eu vou pegar o meu sorriso, eu vou para a justiça. Porque paguei tão caro e o serviço não tá legal e eu não quero. Sim, mas vai vir tudo na hora Por quê? certa. Porque é mais um para criar um obstáculo, para criar um gigante diante de você, para você não fazer o que você tem que fazer. Mas se eu Verdade. vivo pela fé, eu vou. No caminho, Deus me socorre. E lembrando, Maria Moura, que a beleza, ela vem de dentro para fora, né? E Deus já te mostrou isso, que a sua beleza, ela vem lá de dentro, não vai, vai ter esse sorriso, vai ter muitas outras coisas, vai ter muitas maravilhas na sua vida, mas o que Ele quer de você é agora, é o hoje. Vamos, Maria Moura, vamos embora, vamos falar, vamos mostrar, abre essa boca, né? E nós estamos aqui, né? Obedientes à sua palavra. Boa É tarde, tão, Alex. Arlete, minha linda, isso é tão incrível, Maria José. Essa semana, eu fui levar a menina lá no
Colatina, que é em outra cidade. E a semana passada eu fui muito procurada para falar sobre fé. Ai, que Mas delícia. tem família que estava com criança passando mal, outros está deprimido. E eu fui muito procurada por umas 4 mulheres. Tá bom. Aí na sexta, uma mulher bem vestida, boa aparência. E essa mulher foi me rodando, me rodando, me rodando. Do nada, Marisé, essa mulher começou a falar dos problemas que ela tinha. O neto que tinha deficiência intelectual, entendeu? Os Sim, transtornos de estudo. Do nada, Marisé, essa mulher só falou assim, cara, me perdoa, mas eu queria tanto conversar com a senhora. Quem é que faz isso, Marisa? É Deus? verdade. Eu estava numa cidade desconhecida. Eu não conhecia ninguém, mas ali eu entendi. Se eu posso olhar isso, eu vou conversar com essa mulher, eu estou sem o meu sorriso. Às vezes Deus Verdade. nos prova, né, Moisés? Às vezes Deus nos prova. E aquela mulher Pois me agradeceu tanto. Ela falou, você não sabe como você me ajudou. Eu estou leve. Eu falei, ajudar em quê? Só ouvir. E falei um pouco da minha experiência que eu tive com a minha filha, do que eu venci. Falei um pouco de fé. E ela ficou tão agradecida de uma tal forma. Aí eu pergunto, se eu fosse olhar que eu estava sem um sorriso, mais uma vez, o gigante da vergonha ia me vencer. Mas eu já sim, falei, marido, eis-me aqui, vou pela fé. com certeza, Maria Amor. E é assim mesmo. E depois, em outra live, nós vamos falar. Eu quero ouvir, né, a história sua relacionada à sua filha, porque tem muitos adolescentes que estão precisando de ouvir. Inclusive, quando ela tivesse mais desinibida, a gente fazer, né, ter uma conversinha com ela também. E que ela demonstra essa fé o tempo todo, essa garra, essa vontade, né? É uma história muito linda da sua filha, da Esther, né? A Esther também, não A é? história da Esté, aliás, a minha história dela, a história da minha família, não é uma live, 2 lives que vai resumir. Mas nós Não, pode não combinar sequência. a semana que vem nós vamos falar para os adolescentes. Sim, É muita com pena que certeza. ela não fala ainda. Hum, Ela tem dificuldade de falar, a fala dela, ela fala, quase ninguém entende. Então, por isso que ela não. Marisé, ela chegou das Paralimpíadas, que ela quebrou um recorde brasileiro, e ela olha, foi chamada para live. E ela falou, mãe, eu não vou, fala para mim, porque eu não sei falar. Eu mas ela sei vai o que é fazer fé. esse dia. Eu falei com ela ainda, minha filha, ainda. Isso, que daqui a pouco ela está, ó, falando para o Brasil e para o mundo. Mas nós pode agendar, entendeu? Sim, então já vamos deixar marcado para a semana que vem, para a gente falar sobre a história da Esther, a Esther real, a sua filha aí. Uma A Esther história, real. ó, a história da Esté é uma história de superação, fé e milagre e coragem. Isso. Eu vou Nossa. até te enviar o foto dela para você fazer a colinha. Sim, sim, com certeza. A, Nós vamos a, fazer uma live a maravilhosa. história de a fé dela, até na escola, tem muitos coleguinhas dela.
que fala assim, me ensina a ter essa fé, me ensina a ter essa coragem. É Qualquer muito um pode ter lindo. essa coragem. Qualquer um pode ter essa fé. É Esse igual não desiste. igual a Rede colocou aí, ó, a linda história dela já fala por si, né, Maria Moura? Desde o É, nascimento, aquela. Ah, nós vamos falar semana que vem. Vamos deixar todo mundo curioso, Maria Moura, para a semana que vem nós vamos semana falar que na vem. terça-feira. É uma história que ela lutou muito antes dela nascer, para ser reconhecida. Na Isso semana que mesmo. vem nós falamos sobre essa história. Sim, vai ser linda, maravilhosa. Então, Maria Amor, o nosso tempo está quase acabando. Olha que dó, né? É tão gostoso a gente poder falar, né? Transbordar na vida das pessoas essas histórias lindas de fé, de coragem e essas maravilhas. Vou ler só mais um versículo aqui. Continuando, né, no 11, vou parar hoje no 16. Eu vou terminar no 16. Então, todos eles morreram na fé. O versículo 13 fala assim: não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não, eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. Nossa Senhora, Amém. essa palavra é muito forte. É muito forte. E nós estamos a caminho dessa pátria, né? Dessa cidade que Deus preparou para todos nós. Nós estamos a caminho dessa cidade. E nós agora, Maria Moura, com nossa fé, a nossa coragem, nós vamos continuar orando por um país melhor, né? Por esse Brasil maravilhoso. Já é um Brasil rico, já é um Brasil cheio de tantas riquezas. O próprio hino nacional fala isso, né? Mostra quão grande é a beleza do nosso Brasil. Então, que nós vamos terminar essa fé agora com muito essa live, com muita fé mesmo que o Brasil vai melhorar, já melhorou, que nós estamos assim, vivendo em um país, no Brasil, maravilhoso, né? Onde todos podem prosperar, só basta querer acreditar, ter fé e sabedoria que as coisas Perseverar. vão perseverar. Isso mesmo, Maria, porque ninguém consegue Mudar nada de nos mais seus, passado, não. e mudar nos seus pensamentos, né? Que às vezes tem tantos pensamentos negativos a respeito do nosso país. E é um país próspero, é um Brasil abençoado, é um povo pentecoste, é um povo abençoado. Basta mudar os seus... Vou falar assim, os seus pensamentos e ter fé e crer, perseverar no melhor. Sim, com Aonde há certeza. esperança, a fé. Nós não podemos perder a esperança. Verdade. Então, que nós perseveramos, busquemos sempre a palavra, a fé, a sabedoria, Maria Moura, e até a próxima terça-feira, que o nosso horário está fechando, e eles vão acabar desligando lá e não deixam a gente gravar o final, tá bom? Ó, gratidão, de Gratidão, coração. gratidão. Foi excelente estar com E você aqui obrigada a hoje, com muito todos. fé. Eu agradeço de coração a todos vocês que já assistiram, que vão assistir depois, que vão passar essa live para outras pessoas, né? E estamos juntos. Tá bom? Um grande Até depois abraço. do fim. Até depois Tchau. do fim. Tchau. Obrigada, Pode gente. sair. Tá, joia. Eu vou gravar aqui para nós.